Eu não posso gastar os meus dias, o meu tempo, estando num lugar que não tem nada a ver comigo. Porque essa é a sua lida com o tempo. Esse tempo não vai voltar. O tempo que você está sendo infeliz num determinado lugar, num relacionamento, numa situação, este tempo não volta. Este tempo não volta. Tome a decisão que seja favorável a você e, consequentemente, você favorece as pessoas que estão ao seu redor, porque gente feliz não incomoda outras. Pode observar. As pessoas mais difíceis, aquelas pessoas que estão sempre aborrecidas, sempre chateadas com a própria vida, elas têm dificuldade de ver a alegria e a felicidade das outras. São pessoas pesadas, difíceis. Por quê? Elas não estão felizes na lida com o tempo. A sabedoria na lida com o tempo é fundamental para que nós tenhamos a satisfação de você perceber que você está no lugar certo, fazendo a coisa certa. Nada pode ser superior a essa alegria, minha gente. Deus nos acorda para isso o tempo todo. Para que nós sejamos as pessoas certas, nos lugares certos. E vale a pena a gente refletir sobre isso. Todos os dias antes de dormir, hoje eu fui quem eu poderia ter sido. Hoje eu fiz o que de fato me cabia fazer. Eu fui honesto comigo. Eu busquei a melhor parte. Eu fui honesto em querer, em lutar, em trabalhar, em vencer as dificuldades para ter condições de assumir o meu lugar. Esse é um indicativo de realização humana, quando a gente percebe que nós estamos vencendo dificuldades que fazem sentido. São sofrimentos que fazem sentido, porque eles estão contribuindo para o nosso crescimento. Não é inteligente continuar vivendo, provocando o que me adoece. Porque mais cedo ou mais tarde, os remédios perderão a capacidade de fazer comigo o que as minhas atitudes deveriam fazer. E é claro que depois, o remédio, auxiliado por uma atitude que modifica a vida, ele faz maravilhas em nós. Porque ele não está trabalhando sozinho. E você não está julgando sobre aquele remédio a responsabilidade de lhe curar. Por que eu digo tudo isso, minha gente? Porque nós estamos todos muito adoecidos, fisicamente, psíquica e emocionalmente. Doenças físicas, doenças emocionais, doenças psíquicas, doenças espirituais que também estão ligadas à nossa lida com o tempo. Porque a nossa lida com o tempo, em algum lugar aí, nós estamos negligenciando. Ou porque não temos tempo de cuidar de nós, ou porque estamos nos impondo um trabalho para o qual não fomos feitos, uma vida para a qual nós não fomos feitos. Porque isso é importante demais, a gente saber administrar. Eu preciso fazer a atualização da minha identidade. Eu preciso olhar para mim, para a minha essência, perceber tudo aquilo que me envolve, quais são as minhas escolhas, o que eu tenho feito, e muito honestamente dizer para mim se tudo isso que eu tenho feito tem realmente alguma coisa a ver comigo. Não existe régua para saber o quanto a gente já é cristão. Mas há alguns indicativos interessantes para a gente prestar atenção. Um deles é a qualidade das nossas amizades. Nós temos bons amigos, construímos bons amigos. Quanto mais a gente cresce em Deus, maior é o nosso crivo para os relacionamentos. Não é que a gente vai desprezar as pessoas, não é que a gente vai ficar arrogante, orgulhoso, não, pelo contrário. A experiência com Jesus, ela vai nos simplificando. E porque a gente vai ficando mais simples, a gente fica também sem rodeios
para dizer o que queremos ou não. Há pessoas que às vezes você tem aquele melindre de nunca poder dizer a verdade. Você sabe que aquele relacionamento de amizade, de proximidade, já não está lhe fazendo bem. Porque aquela pessoa só lhe procura para fazer fofoca. Ela sempre lhe induz a ficar extraindo de você o que você tem de pior. Eu sempre gosto de dar esse exemplo. Um homem casado que quer ser fiel à esposa, aos seus filhos, à sua família, ele precisa saber muito bem com que ele anda. Quais são os companheiros, digamos assim, que têm influência sobre ele? Porque se ele quiser ser fiel, é claro que ele não vai poder baixar a guarda para que pessoas que não estão nem um pouco interessadas na fidelidade dele à família estejam por perto e influenciando. Então, às vezes, nós, nos nossos relacionamentos, nem sempre a gente tem o discernimento de perceber quem é que deveria ser mais próximo de nós neste momento da nossa vida. Da mesma forma que quando nós estamos doentes, nós precisamos de regularmente encontrar os médicos, a amizade é a mesma coisa. Quando nós estamos fragilizados, nós temos muita necessidade de termos pessoas de confiança ao nosso lado. E a confiança é fruto do tempo, né, minha gente? Não adianta a gente querer confiar da noite para o dia. É por isso que a gente precisa ter muito cuidado com os novos que chegaram. Não é que a gente vai fechar as portas para novas amizades. Não é isso. Mas é você ficar atento se estes que acabaram de chegar já são dignos de você confiar a sua vida. Padre Fábio, o medo às vezes é falta de fé? A gente precisa distinguir bem, né? Porque há medos que são positivos, né? O medo é uma reação nossa, é uma reação humana. E não é só nossa, né? Os bichos também têm medo. Que está diretamente associado à proteção. Quando eu sinto que a minha vida está sendo atentada, eu tenho medo. Então eu me resguardo. Não é assim? Se você está exposto a uma situação de risco, a gente precisa ter medo. É natural que a gente tenha medo. É bom que a gente tenha medo. O que a gente não pode é fazer com que o medo que ele seja determinante demais e que a gente pare de viver por causa dele. Todo mundo tem medo. A gente tem medo de ficar sozinho, a gente tem medo de ser abandonado, a gente tem medo de ser traído, a gente tem medo de perder o emprego, a gente tem medo que não vai dar certo. Tudo isso é experiência que passa por nós. Quando a gente começa a administrar também isso, você começa a criar esperança. O único jeito que você tem de minimizar o poder do medo é você alimentar essa esperança que faz a gente ir para frente. Então, se eu tenho medo e se eu vivo numa cidade insegura, eu crio o meu esquema de proteção, mas eu não deixo de viver por causa desse medo. A fé, ela diz muito mais respeito a um jeito de ser, porque a fé é uma atitude, né? Ela não é como é que eu poderia dizer isso? Toda vez que nós falamos de uma pessoa de fé, nós estamos falando de atitudes que aquela pessoa tem que demonstram aquilo que é a fé. A fé é quando você não tem todos os dados claros, escritos. A fé é justamente isso. Eu não tenho todas as informações, eu não tenho certeza absoluta, mas eu confio. Quando eu dava aula na faculdade, eu tratava muito a fé como intuição. O que é a intuição? É quando você olha para uma determinada realidade, não é? E você pensa assim, vai dar certo. Aí alguém pergunta para você, mas por que você acha que vai dar certo? Não sei. Estou achando que vai dar certo. Isso é uma intuição. A fé, eu acredito que seja uma intuição ainda mais elaborada, sabe por quê? Porque ela é nos dada por Deus. Como é que Deus nos dá a fé? Toda vez que nós acreditamos. Toda vez que nós nos colocamos na vida em atitude de fé, isto aumenta dentro de nós. É aquele otimismo bonito que você percebe na pessoa. Você sabe que a pessoa tem dificuldades, você sabe que a pessoa tem 1000 problemas, ela teria 1001 razões para desistir, mas ela permanece de pé.
Por isso que Nossa Senhora Maria é colocada como a mulher da fé. Ela tinha 1000 motivos para desanimar. Imagina você estar no Calvário, vendo a crucifixão do seu filho, lembrar de todos os projetos que ele tinha, de tudo aquilo que ele prometia, a instauração do reino, e nada daquilo estava acontecendo, muito pelo contrário, era a plena humilhação que ela estava presenciando, seu filho. Mas ela acreditou, Maria foi a mulher que acreditou, e em muitos momentos da sua vida, ela nos demonstrou o significado da fé. Ela fazia, ela agia, ela não era uma mulher que ficava esperando as coisas acontecerem. Ela teve medo? Claro que ela teve medo, mas a fé foi maior do que os seus medos. Então, nesse aspecto, a fé nos ajuda a lidar com os medos. É o cultivo de uma esperança operante, isto é, eu não fico negligenciando, é igual aquela coisa, eu confio na proteção de Deus, então eu ando pela estrada a 180 por hora. Não, isso não é honesto, isso não é justo com a proteção que eu estou pedindo a Deus. Como é que eu vou rezar, pedir a Deus que me proteja, se eu não faço a minha parte do milagre? Então aí, todos os que estão comigo dentro do carro vão ter medo mesmo. Aí eu, de maneira imbecil, falo, eu tenho fé em Deus, Deus me protege. Não, isso é uma imbecilidade. Ter fé é você perceber que foi se instalando dentro de você uma atitude de bom senso. A pessoa tem bom senso. Se você quiser reconhecer uma pessoa de fé, basta perceber isso. Ela tem bom senso para fazer a análise das coisas? É uma pessoa equilibrada? É uma pessoa que dá realmente um conselho que está de acordo com a situação? Porque a experiência de fé é tudo isso, minha gente. É atitude, é existencial. A fé é existencial, isto é, ela passa o tempo todo pela nossa existência, por tudo aquilo que é próprio da nossa vida. E quando a gente vive bem esse processo de fé, quando eu deposito a minha confiança nas mãos de Deus, quando eu confio nas mãos de Deus os meus problemas, as minhas dificuldades e faço a minha parte, eu não preciso então ter medo. O medo é quando a gente tem aquela consciência, rezei e pedi a Deus, mas não estudei para fazer a prova. Então eu vou para a prova com medo, não vai com fé. Agora, se eu estudo, se eu faço a minha parte e peço a Deus que aconteça tudo da melhor forma, então eu não tenho medo, mesmo que eu não passe. Ontem eu estava dizendo isso para uma amiga minha. Ela estava ansiosamente pedindo uma coisa a Deus. E eu falei para ela assim, cuidado, porque você pode estar pedindo a Deus aquilo que não é vontade dele. Ah, mas como é que eu vou saber, padre, qual é a vontade dele? Não sei. Coloque nas mãos dele, faça a sua parte. E se não der certo, acolha aquilo que não deu certo como uma vontade dele para a sua vida. Esse é um grande problema, né? Às vezes nós rezamos pedindo a Deus o que a gente quer, mas nem sempre o que a gente quer é o melhor para nós. Se você oferecer comida a uma criança e mostrar para ela que tem bolo de chocolate e tem uma salada de verdes, é claro que ela quer o bolo de chocolate. É muito mais agradável. Agora eu pergunto, o que é melhor para essa criança? O bolo de chocolate ou a salada verde? Se você for escutar o que o seu filho pede, você vai dar o bolo de chocolate. Mas se você for atender de acordo com a necessidade dele, você vai dar a salada verde. E às vezes na nossa vida de oração acontece a mesma coisa. Nós ficamos insistentemente pedindo a Deus o bolo de chocolate, mas Ele sabe que para a nossa vida o melhor é a salada verde. Faça o esforço para tudo acontecer, mas se não der certo, descanse. Não fique amargurado porque não deu certo, não. Porque às vezes Deus está nos privando de muitas coisas. Às vezes Deus está segurando muitas coisas para que não aconteça ali. Justamente por causa disso, não é o melhor para nós. Mas essa tranquilidade a gente precisa ter. Padre Fábio, desejo esclarecer uma dúvida. Sou mãe solteira, tenho um filho de 25 anos já casado e uma filha de 16 que mora comigo. Quero saber o que é família para a igreja, pois alguns religiosos com quem conversei
Me disseram que não constituo família por não ser casada. Isto me perturba muito. Afinal, para a igreja, o que é a família? Família, minha amiga, é sempre um grupo de pessoas, seja ele constituído de 2, de 3, que estejam vivendo em consonância com a palavra de Jesus. O resto pode ser fórmula pronta que beira a hipocrisia. O que é uma família verdadeira? Eu não tenho o direito de dizer que você não é família. Sabe por quê? Eu não conheço a sua vida. Eu não conheço a sua relação com seus filhos. E não é porque você ficou solteira com esses 2 filhos que eu vou retirar de você o título de família. Imagina! Que hipocrisia da minha parte, porque eu vejo aí homem casado com mulher, pai de filhos, e que eles não são família coisa nenhuma, porque vivem numa traição constante, vivem no adultério o tempo todo. Então isso é muita hipocrisia. A igreja, ela nos assegura que a família, ela é o lugar onde nós crescemos no amor. O resto é invenção nossa. O lugar é o seio da família. A família é o seio onde cresce o amor. É claro que a igreja orienta e pede que essa família seja completa, que ela seja pai, que ela seja mãe, que ela seja filho, que ela seja irmãos, pronto. Mas a partir do momento que isso não foi possível, a gente tem que trabalhar com o que a gente tem. Se você tivesse se casado, tivesse um esposo, tá certo, os seus filhos teriam uma riqueza ainda maior de terem um pai ao lado deles. Mas se não tem, minha filha, não se sinta não possuidora de família, porque eu tenho certeza que você, como mãe solteira, você pode experimentar na sua carne que é muito mais doído. Você precisou se desdobrar, você precisou ser pai, você precisou ser mãe, não é assim? E é claro que você, na experiência de ter sido mãe solteira e de sofrer tudo que você sofreu, e ainda deve sofrer até o dia de hoje, você não recomenda a ninguém que seja mãe solteira. Eu, particularmente, não recomendo. Tive histórias na minha casa, minhas irmãs, e eu vejo o sofrimento que é educar um filho sem ter um pai do lado. Mas a partir do momento que a situação está constituída, está ali estabelecida, crie a família. A família começa a existir no momento que vocês se amam, no momento que vocês se respeitam, no momento que vocês estabelecem vínculos, porque não basta ser parente, né? Maternidade não é apenas um exercício biológico. Maternidade não é só uma função social também, não. É, sobretudo, constituir significado. Este é o meu filho, e eu o coloco na perspectiva de ser meu filho o tempo todo, no amor que eu amo, na educação que eu dou, na palavra que orienta. Não adianta nada você pôr no mundo e esquecer. Aí você quebra o vínculo familiar. A família deixa de existir no momento em que as responsabilidades não são exercidas. Volta mais uma vez o assunto anterior. Família não é também fruto de milagre. Não é porque o pai e a mãe estão dentro de casa e todos moram juntos que nós podemos nos considerar família, não. A gente perde o direito de dizer que somos família da mesma maneira como uma franquia perde o direito de ter aquele nome estampado na sua porta porque não cumpriu o que deveria cumprir com o proprietário da franquia. Uma família deixa de ser família no momento em que nós nos esquecemos da responsabilidade. O pai deixa de ser pai, a mãe deixa de ser mãe, o filho deixa de ser filho. A gente fragiliza assim o conceito de família. Mas nós não podemos retirar. Se o lar tem amor, tem carinho, se ele tem responsabilidade, ainda que não tenha um pai ali dentro, que seja só uma mãe, como é que fica então a história das viúvas? As mulheres que perderam seus maridos, elas deixaram de ser família por causa disso? Não. Volto a dizer, minha gente, e eu prefiro errar aplicando a misericórdia a acertar aplicando a injustiça. Às vezes a gente encontra muita gente sofrida com esse discurso, às vezes agressivo. Como uma vez encontrei uma pessoa que eu gosto muito. Há muito tempo não convivo mais, há muito tempo não encontro, mas escutei essa confissão dela. Ela não se casou porque o marido já tinha tido uma outra união. E a união desse rapaz, uma coisa extremamente tumultuada, extremamente difícil, sofrida. E quando estavam fazendo 38 anos de vida conjugal, imagina isso, com uma família inteira constituída, e que eu conheço, uma família que se respeita, uma família que se ama. Essa mulher que nunca comungou, porque ela tem consciência do limite dela,
mas de Eucaristia diário. Não comunga, mas ela comunga a palavra, ela participa da missa diariamente. E o marido, quando pode, do lado dela. Quantas vezes eu vi? Tanto é, minha gente, que eu fiquei sabendo que aqueles dois eram amaziados, como se diz lá em Minas, né? Ajuntados, né? Muito tempo depois, mesmo porque eu era amigo de um filho deles. Eu não imaginava tamanha harmonia, o carinho daquele casal. E essa senhora caiu na bobagem de pedir que o padre desse uma bênção aos dois. Ela foi com toda a humildade do mundo: padre, eu sei que nós não podemos fazer uma missa, eu sei que nós não podemos comungar, a gente é consciente de tudo. A gente não quer que o senhor simule um casamento para nós. Eu só gostaria que no dia que a gente completa 38 anos de casado, que a gente pudesse vir aqui na sacristia discretamente, que o senhor rezasse por nós, que o senhor fizesse uma oração de ação de graça conosco, já que a gente nunca teve a oportunidade de fazer isso. A gente não quer fazer isso em público, a gente queria fazer particularmente. E naquela hora, minha gente, que o padre tinha uma oportunidade linda, não é? De acolher. Hoje a igreja garante os casais de segunda união, ou até mesmo se interessar, procurar saber por que o primeiro casamento dele não deu certo. Ele que tinha ficado, não sei, 2, 3 anos casado só, foi traído pela mulher, foi abandonado pela mulher, e depois, no momento do sofrimento, encontrou essa outra criatura. Viveram esse tempo todo junto ao lado. O padre, num momento de insensibilidade, fala assim: eu não vou dar bênção coisa nenhuma a vocês, porque vocês dois já estão no inferno. E aí, minha gente, essa mulher me procurou porque ela estava tentando digerir essa palavra. Padre, será que eu verdadeiramente estou no inferno? Será que mesmo eu, tendo amado tanto que eu amei, cuidando dos filhos que Deus nos deu, do jeito que eu cuidei, e até cuidando do filho dele que sobrou para mim, no bom sentido, porque a mulher dele, a primeira, não quis nem ficar com a criança, padre. Eu recebi o meu marido com um filho mais velho, que não era meu, e que está lá dentro do meu coração, é meu filho e me ama como se eu fosse a mãe dele. Será que eu mereço um inferno depois disso tudo? Veja bem, minha gente, aqui no caso, o padre teve a infelicidade de interpretar a partir de uma regra seca, sem reflexão. Porque a igreja é tão sábia, porque ela tem uma regra para todos. Mas ela me permite, no exercício da minha responsabilidade ministerial, aconselhar do melhor jeito possível, porque a igreja não quer perder as pessoas. Às vezes, um discurso ou outro, mal feito, mal intencionado, sabe? Às vezes até na ingenuidade, no desconhecimento, fere profundamente uma pessoa como essa. Eu não tenho coragem de dizer que você está no inferno, eu disse para ela. Muito pelo contrário. Que o que eu vejo na sua casa é um contexto de harmonia, um contexto de respeito, é um contexto de fidelidade. Eu não posso acreditar que por causa de um detalhe lá há 38 anos atrás, Deus venha considerar tudo errado o que vocês viveram. Também não estou dizendo que você está livre de ter que prestar conta da sua opção, não estou. Mas eu não creio, e definitivamente eu não tenho inteligência para isso, acreditar que Deus possa considerar-nos a partir de uma regra aplicada com frieza e calculismo. Então nós estamos sendo hipócritas. E aquele casal que se casou bonitinho na igreja, e ele que nunca foi fiel à esposa, ela que nunca foi fiel ao esposo, esses estão no céu? Que céu é esse? Que inferno é esse? Que conceitos são esses que nós ainda não temos clareza ao trabalhá-los? Então eu tenho medo. Antes de julgar alguém ao inferno, eu prefiro dar a ela a possibilidade do céu. Ah, padre, você está passando a mão na cabeça. Não, eu acho que eu estou tentando ser no mínimo humano, que é o que ela precisa naquela hora. Porque às vezes, gente, a coisa mais fácil é julgar o outro no inferno. A decisão pelo inferno é a coisa mais simples do mundo. Você faz isso com você o tempo todo. Eu faço comigo. Pode observar. Às vezes nós erramos feio na vida. Há 5, 6 anos atrás, há 7, 8. Não sei quando foi o erro que verdadeiramente você considera o pior da sua vida. Você pode ter certeza que analisar-se a partir do erro e condenar-se é mais fácil do que você buscar um caminho de solucionar isso.
Só que tem um detalhe: nós não podemos nos esquecer que entre a morte, entre o último suspiro de um ser humano e a sua morte, paira um abismo de misericórdia. Se fosse assim, não haveria salvação para Santo Agostinho, não haveria salvação para o ladrão que estava lá do lado, Dimas, pedindo a Jesus que se recordasse dele no paraíso. Quando ele desconcerta aquele ladrão ao dizer: não se preocupe não, meu filho, porque hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Veja bem, aquele homem, ele representa tudo o que tinha de pior naquela época, uma escória da humanidade. Morrer crucificado era a pior forma de castigar uma pessoa. Significa que o crime dele era um dos piores. Estava ali, sendo salvo pelo olhar de Jesus no último momento. Esse é o Cristo que nós acreditamos, esse é o Cristo que nós anunciamos. Como é que eu vou lidar o inferno se eu sei que para o Cristo ainda sempre existe uma solução? Senão não é boa nova, senão não é boa notícia coisa nenhuma. E não se trata de nós cairmos no moralismo besta, nem cairmos também num discurso permissivo. Não queremos nem o discurso moralista frio, calculista, nem queremos ser permissivos. Nós só queremos deixar para que Deus faça aquilo que é específico dele. Eu não posso salvar, eu não posso condenar. Eu posso ser humano. Se vai ser salvo, se vai ser condenado, que seja para Deus decidir, e não para mim, nem para você. Quem sabe se a gente livrasse o nosso discurso das condenações, a gente estaria um pouquinho mais próximo daquilo que Deus quer de nós. Hoje, por exemplo, eu tenho 1000 motivos para me condenar. Você também tem. Mas não acredite neles não. Apenas aprenda com os erros que você cometeu. Condenações não servem para nada. O que pode melhorar a nossa vida é a gente olhar para o erro cometido, com ele aprender, superar e modificar o nosso jeito de ser. É isso que eu desejo a você. Que a bênção do coração de Jesus seja derramada sobre o nosso coração, sobre a nossa vida, a ponto de nos entusiasmar para mudar o que precisa ser mudado dentro de nós e a gente se livrar de toda A Cristina, ela está sentindo medo de morrer. Ela me diz assim: padre, tenho fraquejado muito na fé, estou sentindo muito medo de morrer, de que alguém da minha família morra. E vou tentar explicar. O motivo foi o falecimento da minha sogra. Depois da morte dela, padre, eu não tenho conseguido vencer esse pânico. Eu sempre imagino que vai morrer alguém da minha casa. Sempre fico com pensamentos obsessivos, pensando que nada mais vai existir depois da morte, que tudo isso aqui é em vão. E me angustia demais olhar para as pessoas que eu tenho e pensar que eu posso perdê-las a qualquer momento. O que eu posso fazer, padre? Minha filha, eu não sei quanto tempo tem que a sua sogra morreu, mas a gente sempre passa por um processo assim, toda vez que a gente perde alguém. É natural que na nossa vida a gente sinta medo de perder quando perdeu. É como que se aquela perda abrisse os nossos olhos para que nada é eterno, de que a gente perde sim, o tempo todo alguém vai morrer, o tempo todo nós vamos ter de lidar com o limite. Agora, o que a gente precisa fazer é encaminhar o nosso luto de maneira que ele não venha nos causar esse pânico. Como que a gente pode fazer? Eu acho que a oração ainda é o melhor caminho para nós curarmos esses traumas. É claro que buscar a ajuda de um psicólogo, quando isso se estende muito. Mas sabe, antes de você dormir, você rezar um salmo de confiança. Tem tantos salmos aí na Sagrada Escritura que nos ajudam a dizer essa confiança. O Senhor é minha força, é a minha proteção, em Ti nada temerei. De você buscar uma palavra, uma oração, de você pedir a oração de outras pessoas. Os grupos da renovação carismática, eles são muito bons nesse sentido.
Porque lá existem pessoas que gostam de rezar umas pelas outras. É tão bom quando alguém põe a mão na nossa cabeça, reza por nós. A gente se sente mais acolhido, sobretudo no momento dessa fragilidade, Cristina. Procure participar de um grupo de oração. Procure fazer a leitura de um salmo de confiança ao final da noite. Não perca a oportunidade de criar essa vida mística. Sabe, a oração ela tem um efeito terapêutico sobre nós. Nós precisamos rezar. E essa oração, ela pode ser feita através da palavra, ela pode ser feita dentro de uma igreja silenciosa, sabe? Você de vez em quando se refugiar na igreja da sua cidade, no horário em que não tenha muitas pessoas, fica ali, diante do Santíssimo, fique em silêncio e peça a Deus que Ele venha preencher esses espaços que foram abertos pela perda daquela pessoa. Você perdeu a sua sogra, ela devia ser uma pessoa importante para você, você devia ser muito ligada a ela, e agora está sentindo essa insegurança, que é um processo humano natural, mas que a oração pode nos ajudar muito. Essa história de amor à primeira vista é muito perigoso. O amor ele tem que ser processual. Porque quando você fala que se apaixonou e que foi amor à primeira vista, você corre o risco de estar apaixonado não pelo que o outro é, mas por aquilo que você gostaria que ele fosse. Quantas pessoas, minha gente, eu já vi vivendo essa prisão. Eu não sou o que ela gostaria que eu fosse, mas ela quer tanto que eu seja que eu estou fazendo esforço para ser. Aí dura aí uns 2, 3, 4 anos até que todas as máscaras caem por terra. O verdadeiro amor é aquele que vai sendo descoberto à medida em que defeitos e qualidades são colocados à mesa. É uma crueza isso. É difícil? É. Mas conto de fadas, definitivamente nunca vi. Essa história de amor romântico, perfeito, onde o outro é tudo aquilo que eu imaginava ser, não. Dê tempo ao tempo, vá devagar com o andor, porque o santo é de barro, viu? Vá devagar com o andor, porque o namorado que você tem aí é de barro, é frágil. Vá devagar com o andor, porque a sua namorada é frágil, a sua esposa é frágil. Ela tem muitos defeitos que você precisa conhecer. Até você ter o direito de eleger. Ele falou, não, conheço seus defeitos, conheço suas qualidades e quero viver o desafio de fazer isso dar certo. As prisões afetivas nascem das nossas expectativas. Então, muitas vezes, nós aprisionamos o outro nas nossas expectativas. E por que depois a gente não consegue se livrar? Porque você também não consegue livrar-se da ilusão que você criou para ele. Sabe como é que uma pessoa se recupera disso? Quando ela tem coragem de reconhecer, eu não perdi tanto assim. Porque, na verdade, a pessoa que eu achava que eu amava, nunca existiu. Ela foi uma projeção minha. E é engraçado, minha gente, que quando a pessoa consegue fazer essa reflexão, ela se liberta, como se fosse tirado uma infecção que antes estava matando. Outro dia atendi uma pessoa assim, muito rapidamente, ela me contou que o casamento tinha sido desfeito. Eu não sou a favor de desfazer casamento, eu não me compreendo errado. Acho que tem que fazer de tudo para dar certo. Mas ela me falava assim, e eu sabia da vida que ela vivia, das inúmeras traições, das mentiras o tempo todo que ele contava para ela e do tanto que ela sofria com aquilo. Aí um dia ela sofreu, ela me procurou e chorando muito falou assim, ele me abandonou e agora foi embora de vez. Aí eu perguntei para ela, mas por que você está sofrendo tanto se você sabia que ele já tinha te abandonado há muito tempo? Ele te abandonou desde o primeiro momento em que ele assumiu uma outra mulher na vida dele e tinha uma vida dupla. Todo mundo sabia dessa vida dupla. Ele te abandonou há muito tempo, há 20, 30 anos atrás, eu não sei quando foi que começou essa história de traição, e você não teve coragem de, naquele momento, colocar-se como uma esposa deve colocar no momento que sabe da traição do marido. Com autoridade. Eu não sou um objeto para você usar, eu não sou um objeto para você brincar, e a fidelidade é, sem conversa, uma obrigação de todo mundo que fez uma vida a dois. É respeito, é amor. A demonstração do amor passa pela fidelidade. Aí ela me olhou assim assustada e falou, você não perdeu nada, que você já perdeu há muito tempo. O que você fazia era velar o marido dentro da sala da sua casa que já tinha morrido há muito tempo.
É velório que não acaba, é velório que não termina. Então pare de achar que você perdeu tanto e comece a descobrir que na verdade você já perdeu há muito tempo. E você já deveria ter tido maturidade para entender aquela perda naquele momento e parar de permitir que o sofrimento te acometesse tanto e provocasse tanta ferida que está te matando aos poucos. Minha gente, quando nós não nos livramos desses fardos, nós somos capazes de nos boicotar e de causar uma morte antecipada. Que a pessoa vai perdendo a vontade de viver, ela vai perdendo a capacidade de sonhar, ela vai perdendo a capacidade de ser feliz. Por quê? Porque um dia se amarrou numa ilusão e permitiu que aquela ilusão tornasse o centro de sua vida. Agora, ela não queria ver isso. Questão de maturidade. Não tem um jeito pior de perder do que fingir que não está perdendo. É a pior maneira de perder. É quando você finge que não está perdendo. É quando você passa de mão de tinta numa parede que já está podre. Não foi Jesus que falava que de nada adiantar caiar as sepulturas? Elas continuam escondendo cadáveres. Então não tenha medo de terminar o seu namoro se você descobre que ali você está vivendo uma ilusão. Ou que o outro está fazendo de você um território da sua ilusão. Ninguém tem obrigação de ser para o outro uma ilusão. Se ele não ama quem você é, não faça esforço para ele amar a ilusão que você está criando para ele amar. Isso é uma prisão terrível. Nos becos, nos lugares onde a gente não vê, há sempre alguém querendo uma esperança para sobreviver. A vida é ameaçada em muitos lugares. Os lugares que os nossos olhos não alcançam. Agora, neste instante, por exemplo. São estatísticas monstruosas que mostram que muitas pessoas perdem a vida a cada minuto, a cada segundo, por causa da violência. Nós estamos assistindo, todos com certeza assustados, as últimas notícias a respeito dos 2 garotos que foram violentamente assassinados, esquartejados pelo próprio pai e a madrasta. Antes de vir para cá, eu ouvia da minha funcionária uma história de que um dos garotos, porque eles estavam no abrigo, quando foram mandados de volta para casa, um deles pediu socorro. Pediu que não gostaria de voltar para casa porque lá eles eram muito judiados. E a juíza fez cumprir a lei. A lei é clara. Se tem pai, se tem mãe, se tem lugar para ficar, não pode ficar no abrigo. Ainda que essa lei seja cega, ainda que essa lei não seja capaz de descobrir a qualidade do pai que espera em casa. Porque você vai concordar comigo, não basta ter pai esperando em casa, não basta ter mãe, tem que ter qualidade aquele que espera. Foi-se o tempo em que pai e mãe eram sinônimos de segurança para os filhos. Nós estamos assistindo nos últimos tempos histórias absurdas em que o principal agressor é o próprio pai e que o principal agressor é a própria mãe. É impossível a gente ficar indiferente a uma história dessa. Não acredito que possa haver algum ser humano que seja tão insensível a ponto de escutar uma história dessa e não se perguntar: que mundo é esse que nós estamos vivendo? Que sociedade é essa que nós estamos construindo para deixar como herança para aqueles que a gente ama? Que mundo é esse? Um mundo onde o pai é capaz de esquartejar a cria de suas carnes como se fosse um objeto, como se fosse um animal. Um pai que não é capaz de tomar a defesa, que não é capaz de retirar a criança das mãos violentas de uma madrasta, ou de alguém que não seja capaz de escutar o grito, de alguém que não seja capaz de se sensibilizar diante do sofrimento de alguém que é violentamente agredido. Eu fico pensando, minha gente, que essa dosagem imensa de violência que toma conta dos nossos noticiários nessa semana, ela de alguma forma nos atinge, ainda que sejam em porções menores. Você também espera seu filho em casa. E eu não sei o que você significa na vida do seu filho. Eu não sei o que você significa na vida dos seus.
Eu não sei qual é o papel que você representa na vida daquele que você trouxe ao mundo. Um alerta fica para todos nós. Um alerta fica para cada pessoa de bem, que não fica indiferente à morte dessas duas crianças. Que nós precisamos fazer alguma coisa. Que nós precisamos nos mobilizar para que esse mundo se transforme. Para que esse mundo fique melhor. Para que esse mundo não continue sendo palco de tantas atrocidades. Essa vida, ela precisa ser cuidada nas pequenas coisas. Essa vida que está aqui agora, como um dom que nós recebemos. Nós precisamos escolher melhor o que a gente traz para ela. Eu sei que você, na sua experiência de amar e ser amado, você nem sempre pensa nessas coisas, porque às vezes a vida não nos permite isso. A gente vive correndo demais. Mas seria bom que se você parasse e olhasse hoje os seus filhos, aquele que você trouxe ao mundo, e que você pensasse a sua qualidade de pai, a sua qualidade de mãe, a sua qualidade de ser humano. O que você tem representado na vida dos seus? Que isso não sirva de culpas, que isso não sirva de peso, porque geralmente quando a gente começa a pensar a qualidade da nossa vida, a gente cai na tentação de ficar parado no que a gente não fez de certo. Não, não é para isso. É apenas, quem sabe, um jeito de nos alertar para que essa violência não tome conta de nós também. Porque às vezes a gente não é capaz de gestos grosseiros e grandes como esse. Pode ser que a gente não seja capaz de esquartejar um filho, mas pode ser que pequenas violências também sejam cometidas dentro de nós, dentro da nossa casa. Um jeito estranho de amar, um jeito estranho de ter as pessoas do nosso lado, e que, quem sabe, diante da tragédia dessas duas crianças, isso poderia mudar um pouco o nosso jeito de olhar para as coisas. Pudesse, quem sabe, modificar o jeito como nós olhamos para as pessoas que nós amamos. O jeito como nós olhamos para os filhos que nós colocamos no mundo. O jeito como nós olhamos para a nossa casa, para a nossa família, para tudo aquilo que a gente é, para tudo aquilo que a gente ama. Você precisa ter primeiramente a consciência de que a sua primeira responsabilidade não é o outro, é você mesmo. Porque você só pode cuidar do outro depois de ter cuidado de si. Um relacionamento que começa no outro não dá, isso é doente. Mas isso é um egoísmo, não é não. Isso é o passo certo do relacionamento. Eu só posso dar um passo na direção do outro depois de ter conquistado os meus territórios. A verdadeira caridade só existe quando eu sou livre para amar, quando eu sou livre para doar. Eu não estou agindo por uma necessidade. Porque às vezes até a nossa caridade não é por amor, não, é porque a gente quer aparecer. Às vezes a nossa caridade está em torno do nosso espírito pavão. Eu preciso que o outro me veja, eu preciso que o outro me note, então eu faço caridade, eu faço isso, faço aquilo, mas aquilo é tudo vazio dentro de mim, não me preenche, não me faz feliz. Meu Deus do céu! A caridade que eu faço precisa estar em consonância com aquilo que eu sei sobre mim. É essa minha liberdade interior me motivando a conquistar cada vez mais os territórios que são meus, conhecendo os meus defeitos, as minhas possibilidades, para que depois eu dê um passo na direção do outro e faça o mesmo na vida dele. Ao invés de ser um sequestrador, eu quero ser um libertador. Eu não quero estabelecer relacionamentos de amizade em que eu faço um papel de sequestrado ou de sequestrador. Só tem sentido a gente estabelecer relacionamentos se for para a gente ajudar o outro a fazer a conquista dessa liberdade interior. É aquilo que a gente fala, né? A gente precisa de ter amigos que nos façam amigos de Jesus. Aprendi com a minha amiga Marina Patrus, lá em Belo Horizonte. Uma frase simples. É verdade. Eu preciso ter vínculos com pessoas que vão me motivar a viver essa liberdade interior. Se quiser me perder, é começar a colocar uma amarrinha aqui no meu pé.
Saio fora, vou longe, vou embora. Sabe por quê? Eu levei muito tempo para compreender o processo da liberdade. Você acha que eu vou dar passos para trás na direção contrária da liberdade que Deus quer para mim? Eu não posso permitir isso. Sabe por quê? Eu estou pecando contra a minha conversão. Qual é a minha conversão? Qual é o processo que Deus quer realizar em mim? É me fazer ser livre. Se eu aceito viver um relacionamento que me aprisiona, que me poda das minhas possibilidades, que me priva de chegar ao que Deus quer de mim, esse relacionamento é diabólico. Ainda que ele pareça santinho, ainda que ele pareça bonitinho. Mãe pode fazer isso com a gente. Você quer um amor mais sagrado que de mãe? E mãe, se não cuida, sequestra assim a subjetividade do filho. Quando ela impõe a ele que ela quer que ele faça isso, que ele faça aquilo. Quando ela não é capaz de compreender o outro como alguém totalmente outro. O meu filho não é uma extensão dos meus desejos. Isso é muito cruel. Eu fazer o meu filho a extensão dos meus desejos. Então eu não fui pianista, o meu filho vai ser. Mesmo que ele não tenha vocação para isso, o pobre do menino vai ficar lá dia e noite em cima de um piano, aprendendo um instrumento que ele não gosta, porque a mãe quer que ele aprenda. Não. O amor é, antes de tudo, a investigação das possibilidades que o outro tem. Aí eu entro ali para promover. Se eu posso entrar na sua vida para lhe ajudar a alcançar a sua melhor parte, eu sou bem-vindo. Agora, se eu entrar na sua vida para lhe privar de chegar na sua melhor parte, eu não faço nenhuma diferença. Eu posso perfeitamente ficar de fora. Se for para estabelecer um vínculo de amizade, de namoro, de casamento, que seja com alguém que esteja interessado com a sua libertação. Porque senão, cuidado, esse amor pode ser um cativeiro. Olha, eu vou te falar uma coisa. Se você não leu esse livro, por gentileza, permita-se. Algumas pessoas acham que o livro é um pouquinho complicado nas primeiras páginas. Não. Muitas vezes a gente precisa vencer a preguiça. Se você tiver a oportunidade de ler esse livro, leia. Porque é impressionante como a leitura desse livro desperta em nós a consciência de que nós vivemos amarras. Volto a dizer. Às vezes nós não estamos percebendo que estamos amarrados. É porque a gente acostumou com o cativeiro. No sequestro é assim. Chega um momento, depois de muito tempo de sequestro, a gente começa até a ficar amigo do sequestrador. O sequestro do corpo é assim. Você já observou? Já ouviu o testemunho de quem foi sequestrado? Depois de um tempo de sequestro, fica amigo do sequestrador, por uma questão de sobrevivência. Às vezes nós estamos assim dentro de casa, marido e mulher, mãe e filho, amigos, um bando de gente sequestrada que é incapaz de provocar, de dar um grito de alforria e falar: olha, chega, eu não quero viver essa escravidão. Se for para permanecer ao meu lado, se é para estar aqui ao meu lado, que seja para me ajudar a fazer o que Deus quer fazer em mim. Por favor, não venha ser um empecilho para a ação de Deus na minha vida. Isso, minha gente, é uma palavra que pode parecer dura e é necessária nos nossos dias. Precisamos ter coragem de delimitar o território e falar: olha, aqui, se quiser entrar, tira as sandálias dos pés, que meu coração é um solo sagrado. Que Deus lhe ajude nesse processo, que ser livre dá trabalho, viu? Eu sei, estou vivendo o meu processo diariamente, e eu sei onde eu tenho que cortar, as arestas que eu tenho que cortar, as pessoas que eu tenho que manter uma certa distância, porque senão a gente fica território do outro. E o outro acha que tem o direito de fazer o que quer no coração da gente. Não é bem assim, não. Deus nos ensina que o nosso coração é um território sagrado e só tem o direito de participar desse coração aquele que estiver com as mesmas intenções que Deus tem para nós. Preste atenção nas pessoas que participam da sua vida. Se elas não têm as mesmas intenções que Deus tem para você, você precisa estabelecer o limite. Toda vez que nós vivemos uma traição, a gente opta por recomeçar, você terá de viver o desafio do amor sem confiança. Eu me lembro que uma vez eu escrevi sobre isso no Twitter
E algumas pessoas contestaram: mas se não existe confiança, não existe amor. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu posso muito bem amar o meu filho e eu não confiar nele, por aquilo que ele já fez, né? Pelas desobediências, mas eu amo. Enfim. Então eu posso muito bem amar e não confiar mais. Aí fica mais difícil prosseguir. Porque quando eu amo e confio, eu tenho 2 alicerces. Quando eu só amo e não confio, eu posso contar apenas com um alicerce para o relacionamento. Mas aí nós temos uma chance. É mais fácil você reconstruir a confiança do que você reconstruir o amor. Quando a gente deixa de amar, é muito difícil a gente reconstruir o amor. Porque o amor, ele é um movimento muito natural em nós. Eu não tenho como dizer assim: eu vou amar. Não. Eu posso até dizer: eu vou cuidar, eu vou fazer um esforço para ser generoso, para ser amoroso. Mas amor que une 2 pessoas e faz um casamento dar certo, eu acho que a decisão é a continuidade do que já existiu anteriormente. Então, quando um casal perde o amor, fica muito mais difícil reconstruir a relação, porque a gente não sabe por onde puxar esse amor, porque ele é muito misterioso. Já a confiança não. A confiança já é um território mais esclarecido. É mais fácil você buscar ações do dia a dia que possam ajudar a reconstruir a confiança. Por exemplo, nossos celulares não terão senha. Nós não teremos o que esconder um do outro. Casal onde houve uma traição precisa, no primeiro momento da reconstrução, cair por terra todas as situações que poderiam gerar a desconfiança do outro. Padre, mas ele tem direito e eu tenho direito. A gente tem direito quando tudo está bem. Se há a intenção de reconstruir a confiança, é preciso retirar da pauta do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, tudo aquilo que possa reafirmar a desconfiança. Então, se o celular está com senha na vida de um casal, pode ser que ele tenha alguma coisa a esconder de mim. Eu não estou dizendo que você não tem que ter senha no seu celular se você está numa vida normal, onde a confiança está estabelecida e a sua esposa não se importa de que seu celular seja travado. O que eu vou dizer para você: o celular é o lugar das traições. Essa internet trouxe muita coisa boa, mas ela trouxe também uma porta imensa para as nossas desgraças. Essa internet, essa facilidade com que nós nos comunicamos, com que a gente fica amigo de 1000 pessoas no Twitter, no Facebook, no Instagram. Toda hora essas pessoas estão invadindo a nossa vida, estão retirando-nos do prumo. Então, uma boa forma de demonstrar que nós queremos mudar é até uma afastada dessas redes sociais. Isso ajuda a reconstruir a confiança. Quando você percebe que há uma conduta muito concreta indicando uma boa intenção. Então, meu amigo, se você dissesse que não existia mais amor, eu diria que a sua situação é mais difícil. Mas se você diz que ama e só perdeu a confiança, vamos reconstruir isso. A confiança pode ser reconstruída sim. Volto a dizer, em fazer cair por terra tudo aquilo que possa ser misterioso entre vocês dois. Fiquem mais juntos. Às vezes nós acabamos levando o outro a trair-nos, porque nós nos ausentamos demais. Casal é assim. Se você que trabalha muito, cuidado. Você pode estar trabalhando demais, ganhando dinheiro, isso e aquilo, mas você está perdendo afetivamente, porque você está diminuindo a força do vínculo que você tem com a sua esposa, com seus filhos. E o coração, às vezes vazio, volta a dizer, com o celularzinho na mão, com aquele tanto de gente bonita, disponível, carinhosa, amorosa, porque na internet todo mundo consegue ser lindo, amoroso, carinhoso, perfeito. Aí é o diabo batendo na porta. E você não está lá, porque você está muito ausente.
se ausentou demais, deixou de ser vigilante. Sabe aquela história da vigilância que Jesus nos ensina? É para tudo na vida. Seja vigilante nos seus relacionamentos. Outro dia mesmo, Christian aproveitou que nós fomos fazer o programa de direção espiritual, não pensou duas vezes. Pôs a esposa dentro do carro e foi fazer uma lua de mel lá. Foi, Christian? Isso é importante demais na vida do casal. Criar oportunidade de vocês estarem juntos. Peça a mãe, peça alguém que possa ficar com as crianças. Saia um dia, à noite, os dois. A vida precisa ter romantismo. O amor de vocês merece isso. Às vezes vocês têm um cotidiano muito duro. Trabalham, chegam em casa tão cansados e vocês perderam o prazer de se desfrutarem. Sabe, desfrutarem a vida a dois. Outro dia o palestrante lá em Belo Horizonte dizendo, que os padres não puderam casar, que era uma maneira que a igreja tinha de... Como é que foi que ele falou? Acho que era propor o celibato para não ter sexo, para viver bem a opção de nunca. Aí ele diz, não, é só deixar casar, porque depois que casa não tem sexo mais. Geralmente é assim, falou. E todo mundo riu muito, porque um pouco é verdade mesmo, Casa e depois vai perdendo até o prazer da vida sexual, vai virando uma rotina tão enfadonha. O casal está lá há mais de um mês sem praticar. Não pode, você precisa cuidar. A vida sexual ela é um complemento da vida amorosa, sobretudo o carinho. Se deixa de existir esse carinho, que é tão importante, para o outro sentir-se valorizado, para o outro sentir-se amado. Minha gente, é muito difícil, porque depois o traidor, ele vai trazer aquilo que você não está oferecendo para ela. O contrário também. De repente você deixa de oferecer, o traidor vai lá, leva tudo. A traidora, você como esposa. Às vezes eu tenho, não sei, posso estar enganado, mas às vezes as mulheres são mais atentas ao que falta ao casamento. E é por isso que elas têm tanta necessidade de discutir a relação, e o homem tem implicância disso. O que é discutir a relação? É alertar para aquilo que pode ser a porta para um acontecimento desagradável. Então vamos restabelecer a confiança, porque se o amor existe, nós já temos a metade do caminho andado. Eu desejo do fundo do meu coração que essa disciplina na vida cristã possa nos ajudar a viver os nossos relacionamentos, porque sim, quando eu vivo a disciplina da minha vida cristã, eu fico mais atento ao amor que eu amo e ao cuidado que eu preciso ter para que esse amor dure no tempo. Padre, eu não consigo me perdoar por algo que fiz. Como faço para acalmar o meu coração? Minha filha, a gente só pode seguir adiante à medida em que a gente deixou limpo o caminho para trás. Não adianta. A nossa vida afetiva, se nós não nos exercitarmos na experiência da reconciliação diária, nós não vamos longe. A experiência religiosa consiste desde a leitura de um texto sagrado, do observar formigas trabalhando e também de um olhar amoroso sobre nós mesmos. Isso é religião, é você lançar um olhar amoroso sobre si mesmo. O que é o olhar amoroso? É o olhar da reconciliação. Sabe por que às vezes a gente não se perdoa? É porque a gente não se compromete com a segunda parte do perdão que a gente precisa se dar. Como é que eu vou me perdoar se eu continuo agindo errado? Se eu, ao me perdoar, não faço um esforço para a minha mudança, eu vou continuar patinando e não chego a lugar nenhum.
E às vezes nós encontramos, gente, pessoas tão especiais, perdendo a vida, perdendo tempo, porque fica remoendo o passado, fica igual gado, né? Eu achei impressionante quando eu descobri que o capim que o gado come, ele fica comendo ele o dia inteiro, porque que ele chama ruminar, né? Eu não sabia disso, eu aprendi isso, era já criança crescida, que eu ficava vendo aquela vaca lá, parecia que estava chupando chicletes, né? E eu perguntei a minha irmã, quem que dá chiclete para a vaca ficar mastigando desse jeito, né? E aí ela disse, não, ele não está mastigando chicletes, ele está ruminando. E ruminando o alimento, é extrair do alimento o máximo que ele pode lhe dar. Pelo amor de Deus, não vai ficar ruminando o peixe que você comeu, né? Joga para dentro, traz para fora, joga para dentro. Só o gado é que sabe fazer isso. A gente rumina de outro jeito. Mas o alimento que ele comeu, ele volta, né? E fica fazendo aquele processo. Ele está extraindo o máximo do que o capim pode lhe dar. Isso é ruminar. Quando nós ruminamos de maneira positiva os nossos erros, nós extraímos dele o máximo que eles podem nos ensinar. Caso contrário, eu fico, desculpe a expressão, comendo o próprio vômito. Isso é lamentável. Quando você fica se alimentando o tempo todo do que não deu certo e lembra toda hora, meu Deus, mas eu não fiz, mas eu não dei conta. Pelo amor de Deus, é virar a página e continuar. Nós precisamos acreditar o tempo todo nisso, minha gente, senão a nossa vida é impraticável, ela é impossível. Não adianta a gente ficar esperando a perfeição, ela não vai chegar em nós. Nós não seremos perfeitos. O máximo que a gente vai conseguir é ser santo. E ser santo é você reconciliar as suas imperfeições com você mesmo e você começar a trabalhá-las para que elas se transformem em virtudes. O bom santo é aquele que fez dos seus pecados uma grande virtude. É o que a igreja nos ensina, é o que a igreja nos sugere. O cristianismo só é saudável à medida em que ele nos inspira a lidar bem com as nossas misérias. Eu não sou escravo das minhas misérias. Não sou eu que pertenço às minhas misérias. As minhas misérias é que me pertencem. É igual o exemplo que eu dei, né? Tem um amigo que tem tanto ciúme do carro dele. Mulher não pode abrir a maçaneta, senão a unha dela arranha a maçaneta. A gente não pode entrar com o pé meio suspeito, porque pode parecer que está sujo e vai sujar o carro dele lá dentro. Aí um dia eu perguntei, peraí, é você que é dono desse carro ou esse carro que é dono de você? Quem é que manda em quem nessa história? O mesmo acontece com as nossas imperfeições. Quando nós começamos a dar às nossas imperfeições o poder de nos comandar. Quando nós começamos a autorizar os nossos defeitos a serem a centralidade da nossa vida. Nós não podemos centralizar os nossos defeitos e torná-los o motor, né? A engrenagem, a peça de engrenagem. O que é a peça da engrenagem? É aquela que faz o motor funcionar, rodar. A máquina roda a partir do funcionamento da engrenagem. Se eu coloco na engrenagem principal os meus defeitos, então eu vou girar em torno dos meus defeitos. E dificilmente eu vou conseguir enxergar neles algum processo de mudança. Agora, se eu coloco a minha atenção nas minhas possibilidades, então eu vou colocar todo o meu empenho, a minha vontade nas minhas possibilidades. Por que o invejoso não vai para frente? Porque o invejoso vive olhando para o quintal do outro. Ele não é capaz de administrar a própria vida, mas ele deixa que o outro, com seu sucesso, fique administrando a vida dele. O invejoso, na verdade, o que ele é? É uma pessoa extremamente infeliz. Ele não consegue viver a própria vida porque ele quer a vida do outro. Ele não consegue construir a própria riqueza porque ele quer a riqueza do outro. Ele não consegue administrar, desenvolver os próprios talentos porque ele quer o talento do outro. Pelo amor de Deus. Toda pessoa de sucesso é sempre invejada. Isso não é um privilégio seu. Não. Todo mundo que alcança alguma forma de sucesso na vida será invejada. Agora, ela será destruída à medida em que ela parar para ficar escutando os invejosos. Não é verdade? Se a gente dá trégua
Aquele que tem inveja da gente, ele nos destrói. Agora, se eu, meu amigo, é aquela velha história, enquanto os cachorros estão latindo, a minha carruagem passa. Sua carruagem tem que passar nessa hora. Não pare para ficar ouvindo aquilo que não vale a pena. Não fique colocando a sua atenção nas palavras de quem não tem consideração por você. É muito bom, gente, a gente receber palavras que estejam comprometidas com a gente. Eu tenho algumas pessoas que às vezes me escrevem com regularmente. E às vezes eu comecei a observar que tem algumas delas que só escrevem para falar defeitos. Que nos últimos 5, 6 e-mails eu não encontrei uma palavra assim de olha, estava legal isso. Não, é sempre salientando um defeito. Eu não quero isso para a minha vida. Eu só vou aceitar a correção fraterna de quem sabe colocar o que diz de maneira carinhosa e que não faz da sua conduta excessiva de correções. Eu não preciso disso, eu já tenho maturidade suficiente para saber os caminhos que eu quero trilhar. Agora, os amigos que estão próximos me corrigirão na medida certa. Eu não quero dar a alguma pessoa que é apenas conhecida a autoridade de ficar me corrigindo todo dia. Bem, será que parou para perguntar qual é a opção que eu fiz? Por que eu fiz daquele jeito? Por que falei daquela forma? Não. Às vezes a pessoa já vem com a correção pronta porque ela acha que ela já tem a totalidade do conhecimento a respeito da sua verdade. Não, muito obrigado. E às vezes o nosso erro, a nossa infelicidade nasce disso. Quantas pessoas você encontra infeliz, mas infeliz mesmo? Eu encontro essas pessoas. Elas estão profundamente infelizes porque elas começaram a colocar o ouvido delas numa parede em que elas só escutam inveja. Não tem aquela história, gente, de colocava o copo para a gente escutar, o outro falando mal da gente? Olha que imbecilidade. Vê lá se eu quero ouvir o outro falar mal de mim agora. Eu não. Quero ouvir correções fraternas, isso sim. Agora o outro falar mal de mim. Eu me lembro uma vez, estava fazendo a tenda do Senhor com o Padre Léo. Aí eu estava falando assim, a gente estava dizendo, né, de às vezes de pessoas que criam comunidade para falar mal do outro. E aí, ele falou, e você tem um trem desse? Eu que me livre de criar um espaço para o outro falar mal de mim. Já chego que fala, e é verdade. Às vezes nós colocamos o copo na parede para ouvir o que o inimigo está falando de nós. Cuidado. Porque às vezes nós fazemos a escolha errada aí. Para que querer saber o que não vai edificar? Recorda-se dos 3 filtros de Aristóteles? Aquilo que você vai me dizer é bom? É verdadeiro? Tem utilidade? Então, se não é bom, se não é verdadeiro, se não tem utilidade, para que você acha que eu quero saber isso? A mesma coisa. Às vezes nós passamos parte do nosso dia investigando o que o outro falou ou deixou de falar de mim. Não. Muda isso. Se você tem esse hábito, começa a colocar atenção no que você pode. O que o outro fala de ruim de você, se não é para lhe edificar, esquece, não põe atenção. Não demore nem 2 minutos do seu tempo para prestar atenção naquilo. Nem 1 minuto. Volto a dizer, a correção que vale a pena é aquela que está no processo do comprometimento. O outro me conhece, o outro sabe quem eu sou e ele tem uma palavra para me edificar, mesmo que seja de correção, mesmo que seja para me chamar a atenção de um detalhe que eu preciso mudar e que eu não estava percebendo. Minha gente, nós podemos fazer essa comparação de maneira muito bonita. Quem fala do outro lado mal de nós e o tempo todo quer nos colocar tristezas e desesperos é o diabo. E o diabo se utiliza de pessoas para fazer isso com a gente. Quantas pessoas desistem na vida justamente porque deu ouvido ao diabo? Mas não é o diabo chifrudo, é o diabo que anda no meio de nós, que tem saia, que veste as mesmas roupas que nós, que sorri do mesmo jeito que nós, que parece ser seu amigo, mas não é. Então nós temos que neutralizar o poder do diabólico. Nós não podemos, se dentro do seu trabalho você tem uma pessoa que fala mal de você, comece a neutralizá-la. Sabe como? Deixando de dar atenção ao que ela fala e você dando a ela um tratamento melhor que você pode. A pior maneira de cuidar de inimigos é sendo inimigo dele também. A pior maneira de você cultivar
né? Não há solução nisso. Se você quer neutralizar o poder do seu inimigo, trate bem. É o melhor jeito. Se você mantém a distância necessária, porque é seu inimigo, tudo bem. Você tem o direito de dizer, não fará parte do meu convívio. Mas trate bem sempre que você tiver a oportunidade. É um jeito que você tem de fazer Deus vencer. Deus vence nessa hora. Quando ao invés de nós tratarmos com indiferença, quando ao invés de nós tratarmos com agressividade, a gente muda a regra. E às vezes nós conquistamos as pessoas dessa forma, minha gente. Muitos inimigos são nutridos, é porque a gente não tem a coragem de desafiá-los. Eu mesmo. Quantas pessoas que se diziam minhas inimigas, e que no momento em que eu tratei como se fossem meus amigos, elas ficaram sem graça. Às vezes dentro do nosso lugar de trabalho, a gente enfrenta essas coisas. A pessoa nos trata mal, inventa coisas sobre nós, e faz fofoca, e faz isso, faz aquilo. Você entrega a sua melhor parte. Não pode ser diferente. Para que dar a ela o que você tem de pior? Para ficar nivelado? Para ficar tão ruim quanto ela é? Não há necessidade disso. Deus tem que nos inspirar o processo da melhoria. E isso é salvação. Isso é cuidar. É o que Deus me convida, é o que Deus te convida, e que nós não estamos fora. Como eu dava o exemplo da dengue, quantas vezes nós criamos focos de coisas ruins por causa do nosso descuido, da nossa preguiça de levantar, de ir lá resolver a situação, de julgar a água podre fora, de julgar a palavra podre fora. Eu não quero guardar isso que você me deu. Eu jogo fora o que você vomitou em mim, eu não quero isso. Eu não vou guardar essa palavra de agressão, eu não vou guardar a sua agressividade, porque ela é sua. Ela é fruto do seu desequilíbrio. Eu não quero guardar isso dentro de mim. É direito meu, é direito seu, olhar nos olhos das pessoas que lhe agridem e dizer isso. Guarde a sua agressividade para você. Se ela é a sua pior parte, resolva-se com ela. Eu não tenho a obrigação de trazer para dentro de mim a pior parte. Tanto é que você está jogando fora. Se ela fosse boa, você guardaria. Se você joga fora, é porque você não está satisfeito com ela. E eu não sou o lugar da sua miséria. Eu não tenho a obrigação de ser o depósito da sua miséria. Muita salvação de Deus deixa de acontecer na nossa vida, é porque a gente não tem a coragem de tomar essa iniciativa e de dizer tudo isso que eu estou dizendo. Às vezes hoje você vai ficar inspirado a dizer isso a muita gente, com carinho, com fraternidade. Pare o poder de tudo que é diabólico sobre mim. Eu desejo que você, nas suas lutas, você tenha sempre o direito e a possibilidade de retirar os seus excessos, para você ver diante dos seus olhos a sua verdade fundamental, sem exageros, só você. E a partir disso, você reencontrar o caminho da vida. Se você chegou até aqui, você teve foco, presença e interesse. Isso já diferencia você da maioria das pessoas que param no meio do vídeo. Que tal deixar um comentário dizendo o que ficou mais forte para você? Aproveite e dá uma olhadinha nos links da descrição que tem mais conteúdo feito com o mesmo cuidado para você. Valeu, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!